Viegas, pode fazer a Então, abertura boa aqui. noite a todos, né? Gostaria primeiramente de agradecer aí. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença, né, de Marcondes aí, o presidente da FEMAP. Daqui a pouquinho ele vai também explicar para a gente o que é o SMAB. Agradecer a presença de todos vocês. Eu vou querer nominar, que é para não esquecer ninguém aqui, tá certo? Então, a participação de todos aí realmente muito boa, para que a gente fortaleça cada vez mais esse mercado do administrador profissional. Então, a gente está aqui hoje como conselheiro regional e como coordenador da Câmara de Perícia e Administração Judicial do CRAPE, né, onde recentemente ampliando o mercado de trabalho, ampliando o espaço de trabalho aí para o administrador, né, firmamos um convênio com o CEMAB, que é o Centro de Mediação e Arbitragem aqui de Pernambuco, no qual temos a presença de Marcondes à frente. Então, o objetivo dessa live, né, primeiramente, é esclarecer como o profissional de administração ele pode atuar com a mediação, porque, infelizmente, dentro da área profissional do administrador, poucos têm esse conhecimento, né? Muitos acham que só pode atuar como árbitro é o advogado, e não é, e Marcondes vai esclarecer isso para a gente aqui um pouquinho. Quais são as áreas que o administrador também pode atuar como mediador de conflitos, e o que é o CEMARB, né, de uma forma geral, e como se é necessário ou não o administrador participar de algum curso de formação, de capacitação. Então, todas essas dúvidas nós vamos tirar hoje, não é, com o Marcondes Souto, que é o presidente do CEMARB. Então, Marcondes, muito obrigado e seja bem-vindo aí, a palavra está com você. Viegas, eu é que agradeço essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa live, né? A convite do Conselho Regional de Administração, já como uma primeira ação de nosso convênio, né? Para atuarmos juntamente a nossa Câmara com os profissionais de administração no mercado. E essa é uma oportunidade muito boa, né? Então, agradeço ao Conselho Regional de Administração, através de você, Viegas, do Gustavo Bodô, e os demais que participaram das decisões sobre este convênio, tá certo? Eu gostaria de ressaltar aqui a presença de Lindon Barros, que é o nosso vice-presidente da Câmara, e de Elizabeth Souto, que é diretora jurídica e consultora jurídica também, e nós vamos ver ao longo do desenvolvimento aqui das nossas conversas a importância que é ter uma diretoria jurídica e uma assessoria jurídica numa Câmara de Mediação e Arbitragem. Ok? E agradeço a presença também dos demais participantes, né, numa quinta-feira à noite, não é? Trocar esse horário importante, que muitas vezes estaria com a família, ou no lazer, né, ou fazendo alguma outra coisa, mas estão aqui com o espírito de se desenvolverem, né? De ter informação que possa apontar para o futuro. Isso. E assim, eu quero ressaltar, né, que para a gente é uma honra, Marcondes, de termos aqui André Coelho, né, como conselheiro, representante aí do CRA da Paraíba. Eu acho, viu, André, que é a primeira vez, né, desde que a gente está aí, eu já vou, acho que no quarto mandato, o quinto eu nem sei, é que a gente sempre sai, depois volta, né, mas aí, desde que eu me entendo de gente dentro do CRA, vamos dizer assim, é a participação, né, de forma aí de um conselho regional. Então, seja bem-vindo, agradeço, né? Você não sabe o quanto eu me sinto feliz, né, e honrado aí de ter um representante, né, de um conselho, irmão nosso aí da Paraíba, vizinho, participando aqui conosco, tá certo? E aí, Marcondes, eu queria ver de você, meu amigo, a primeira pergunta, né? O que é mediação, Marcondes? Eu queria que você desvendasse, vamos chamar assim, o que é mediação? Primeiramente, para que as pessoas possam
entender realmente o que é isso. Porque quando existe algum conflito, né, na cabeça da maioria das pessoas, é o seguinte: eu vou logo ingressar, né, com ação judicial. Mas a gente sabe que depois, né, da lei que criou as câmaras de mediação e arbitragem, para a resolução de um conflito, não é mais necessário você procurar a justiça tradicional. Né? Então, eu queria que nesse primeiro momento, Marcondes, você esclarecesse do que se trata a mediação. Ótimo, ótima pergunta. Eu vou pedir licença a você, Viegas, para antes de responder a pergunta, fazer assim uma introdução do que nós vamos ver em harmonia aí, não é, com o nosso tema, né? O tema de mercado de mediação e arbitragem, né, para o administrador de empresas, né? Bem, o mercado ele está em constante transformação, né? A única constância que existe é a mudança, né? Estamos sempre mudando, né? E mudamos para continuarmos iguais, no sentido de que se você não mudar, o mercado muda e você vai ficando para trás. Então, para você estar em sintonia com o mercado, você tem que acompanhar essas mudanças, né? E a mediação e arbitragem tem sido apontada como uma atividade em crescimento, né? Uma atividade do futuro. E que é uma oportunidade excelente para o administrador de empresas, né? Falando nisso, então, o que é, então, quem é, então, o árbitro, né? Quem é o árbitro? Eu vou falar um pouco sobre isso, depois eu entro na pergunta, né? Porque mediação. Precisamos saber, inicialmente, o que é um árbitro, ou seja, o administrador de empresas, né? Ele se enquadra dentro do perfil que é requerido para ser um mediador ou um árbitro. Isso é importante, né? Então vejamos o que é que diz a lei 9.307 de 96, que é a lei de arbitragem. Ela é muito clara. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. Ou seja, mais aberto do que isso, nada, né? Todos podem ser árbitros, desde que tenham sua capacidade do ponto de vista intelectual, legal, para exercer a atividade de árbitro. Ou seja, e as partes, né, quando há um conflito, o conflito sempre dá entre partes, duas ou mais partes, né, e essas partes é que nomearão o árbitro, né, e sempre serão reunidos em números ímpares para decidirem sobre a lide que está sendo tratada, né, sobre o conflito que está sendo tratado. E quanto à mediação, a lei 13.140 de 2015, ela é um pouco mais extensa, mas no fundo traz o mesmo sentido, que é o seguinte: o seu artigo 9º poderá funcionar como mediador extrajudicial, e tudo que nós estamos falando aqui é mediador e árbitro extrajudicial, né? Qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes. Veja só, ela já é mais aberta, desde que tenha a confiança das partes, né? E seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se. Eu daria um destaque muito importante nessa capacidade para fazer mediação e a independência do mediador, que não é requerido que ele seja associado a nenhuma entidade. Então, embora estejamos tratando sobre o Conselho Regional de Administração, o mediador é completamente livre, independente de se associar a qualquer entidade, né? Não existe uma entidade de classe para mediador e árbitro jurídico, árbitro extrajudicial. Não existe essa entidade. Então, veja que
Por si só, o que está definido em lei, ele é muito amplo e é um mercado bastante procurado no momento e que o administrador tem perfeitamente esse perfil, né? E quanto à capacidade para fazer mediação, que aí eu estendo essa capacidade para fazer a mediação e também para fazer a, a arbitragem, né? Essa capacitação, ela é importantíssima, ou seja, uma capacitação técnica para que a pessoa aprenda quais são os meios, os mecanismos que ela tem, os métodos para fazer a mediação e a arbitragem, né? Voltando à sua primeira pergunta, né? Desde quando você iniciou, o que é uma Câmara de Mediação e Arbitragem? Ou seja, no ponto de vista geral, né? O que é a CEMARB? Né? A CEMARB. O que é uma CEMARB? A CEMARB é uma empresa, é uma instituição especializada em práticas alternativas para a resolução de conflitos e controvérsias. É uma empresa que se especializou nisso. Nós estamos há mais tempo, mas como empresa constituída vamos fazer 2 anos, nos especializando na resolução de conflitos. Que aí é a conciliação, é a mediação, é a arbitragem, né? É uma pura negociação entre as partes. Existem vários métodos, nós não vamos abordar isso aqui, vários métodos. Esses 3 são os principais, os mais usuais, o que vai ser mais encontrado no dia a dia, né? Então, a Câmara, ela provê os meios para a resolução de conflitos sem a necessidade de recorrer à justiça tradicional. Ou seja, quais são esses meios? Esses meios são profissionais capacitados para atuar em casos de resolução de conflitos. É todo o aparato de conhecimento jurídico, né, burocrático, né, procedimental para atender às demandas de mediação e arbitragem. Então, é uma empresa que ela se especializou nisso, nós nos especializamos nisso, né? E a nossa regulação, o nosso funcionamento, ele é totalmente enquadrado na Lei 9.307 e as suas alterações, né, as suas melhorias, né, na Lei 13.129 de 2015 e também na Lei 13.140, que é a Lei de Mediação. Então, esse é o perfil de uma Câmara. Qualquer Câmara que se apresente como tal, ela tem que ter esse perfil. E esse perfil, nós afirmamos, nós temos, né? Por isso que atuamos dessa forma, certo? Agora, voltando à pergunta principal do Viegas, né, para todos, o que é mediação, certo? O que é mediação? Ora, mediação é um método de resolução de conflitos, né, onde as partes elegem uma terceira pessoa para que ela sirva como intermediária da interlocução entre eles para que se chegue a um acordo. Esse é o papel do mediador. Então, a mediação ela é um método. Existem outros métodos. Não é somente a mediação, né? Inclusive, a nossa mediação ela é muito baseada em um conceito que a gente pode ver adiante, que é a mediação restaurativa, que tem o propósito de apaziguar as questões em conflitos, né? Proferir um acordo, né? Publicar um acordo que foi feito entre as partes e também primar para que as relações entre essas partes elas continuem. Ou seja, o conflito não é fim de mundo. Conflito não é um ponto final de uma relação. Conflito é uma divergência surgida por questões, por circunstâncias do que foi contratado, do que foi acertado entre as partes, que é perfeitamente possível de acontecer. As possibilidades são muitas,
Por isso que existem muitos conflitos. Ô Marcondes, eu vou fazer uma outra pergunta aqui a você, mas antes eu gostaria também de registrar a presença de alguns colegas professores do Instituto Federal, né, como Eric, Saulo. Eu não vi se entrou mais algum, né, porque eu não consigo ver todo mundo na tela, né, mas eu vi o professor Eric está presente, o professor Saulo também, né, agradecer a presença deles aí. A presença também dos conselheiros Gustavo, né, eu não vi se a Adriana entrou, né, mas sejam aí todos bem-vindos. Marcondes, veja bem, a gente viu, né, que o administrador, você já colocou aí nas suas palavras, né, que o administrador ele pode atuar também como árbitro, e não apenas os advogados, como a maioria da sociedade pensa, né? Inclusive até uma boa parte dos administradores também pensa dessa forma, né? Então a gente hoje aqui está justamente desvendando, vamos chamar popularmente assim, esse mistério, que não. O administrador ele também foi a que eu tinha botado comida para ela no dia que ela chegou, como mediador judicial ou extrajudicial, não é isso? Então veja bem. Aí eu queria perguntar a você o seguinte: existe às vezes, aquilo que eu disse no início, né? Existe às vezes um conflito e as pessoas realmente vão em busca da justiça tradicional. Isso, logicamente, também tem um custo, e sem contar a demora na resolução daquele problema, daquele conflito. Eu pergunto a você, quais são as vantagens, né, de uma pessoa que está querendo a resolução de um determinado conflito procurar uma Câmara de Mediação e não o Poder Judiciário? Segunda pergunta: que áreas o administrador ele pode atuar numa mediação, né, numa Câmara de Mediação e Arbitragem aí, para a resolução desses conflitos? Então, em resumo, qual é a vantagem de procurar uma Câmara de Mediação e quais são as áreas que o administrador pode atuar? E aí depois eu faço uma terceira, mas depois que você responder essas duas aí. Perfeitamente. Vamos à primeira. Por que recorrer a uma Câmara de Mediação e Arbitragem e não à Justiça Tradicional? Ora, eu vou só dar aqui citar alguns números, tá? Esses números são números aproximados. Esses números nunca são exatos, né? Mas são números bastante confiáveis, que dá logo de princípio, tá certo, a ordem de grandeza das dificuldades de se contar com a Justiça Tradicional. Estima-se que existe hoje na Justiça Tradicional tramitando acima de 85 milhões de processos, ok? 85 milhões de processos. Não é muito difícil você fazer uma conta, se você dividir isso proporcional, uma aritmética simples, né? Dividir por 27 estados, né? Você vai ver quanto cada estado tem. Isso é um dos motivos, sim, e mais uma entrada de 7 milhões de processos, né? Enquanto vai saindo processo, muitos outros vão entrando, né? Então, o que acontece é que a justiça tradicional, ela se encontra numa situação assim de congestionamento, ou seja, é muito processo para que a justiça possa dar conta de processá-los todos a contento e atendendo assim o interesse, né, das partes em termos de prazo, em termos de custo. E o custo aí eu não me refiro somente a custo financeiro, mas custo emocional, né, os desgastes que as pessoas têm, né? Você ainda agora falou que as pessoas vão entrar com um processo, você usou a palavra refinada, né? Vou entrar com um processo na justiça. Ninguém fala isso, mas eu vou entrar na justiça. Porque já sabe que vai litigar, né? Vai buscar o seu direito. E quando entra na justiça, vai se deparar com uma série de dificuldades que é natural, né? Todo mundo tem uma fila de entrada, né? Então, isso é muito desgastante, muito desgastante. Quer falar, Viegas? O seu microfone deve estar... Deixei de ligado. Eu só queria registrar aqui a presença do nosso vice-presidente do Conselho Regional de Administração em Pernambuco, tá certo? Fred Mocoque, que acabou de entrar. Então, Fred, seja bem-vindo e muito obrigado aí pela presença, viu? O Marconi, pode prosseguir. Ok, obrigado. Então, veja só,
Esses números que eu dei, esse perfil que eu dei da justiça tradicional, isso não é nenhum mito, tá certo? Eu não vou expor aqui artigos, é o que existe escrito sobre isso. Isso é sensível. Nós temos acesso a esses artigos, mas isso é sensível da população, né? Marque uma audiência em qualquer instância, em qualquer tribunal, seja ele trabalhista, civil, você só vai conseguir uma audiência daqui a algum tempo. Não é uma coisa simples, tá certo? Além do que, você ainda precisa de um advogado para fazer isso, né? Na Câmara, a flexibilidade é maior. Eu digo a flexibilidade não... E na Câmara não precisa de advogado, não é isso, Marcondes? Não precisa de advogado. Necessariamente não precisa de advogado. Uhum. Então a Câmara, quando eu digo assim, a Câmara é mais flexível nesse aspecto, não que ela seja flexível nos rigores do que a lei exige, mas ela é flexível em termos de acesso, você chegar a uma Câmara de mediação e arbitragem, você ter acesso às pessoas que vão tratar das suas questões, os custos são bem mais confortáveis do que aquele na justiça tradicional, os prazos também, os prazos já são previstos em lei, tá certo? Bem menores. Os prazos já são previstos em lei, né? A mediação até 90 dias e a arbitragem até 180 dias, né? Esses prazos... Então, veja bem, Marconi, que coisa boa, desculpe te atrapalhar, mas veja bem que, para que os nossos participantes compreendam, veja bem, a gente ingressa, né, com a ação judicial, veja bem, eu particularmente tenho acompanho um processo que ele foi dado entrada em dezembro do ano passado. Agora foi que ele saiu de uma vara, saiu de um setor para o outro dentro do próprio tribunal. Ou seja, dezembro, né? Janeiro, fevereiro, março, não passou ainda nem pela mão do juiz. Só a tramitação interna. Quer dizer, a gente já está agora entrando no mês de junho, quase 6 meses, e o processo ainda não chegou na mão do juiz. E vejam como a questão da mediação e arbitragem é uma coisa maravilhosa, que em 90 dias todo o processo tem que ser concluído, ou 180 dias, no caso, né, da arbitragem, não é isso? Então, veja que vantagem em termos de tempo em resolução, né, para a resolução de um determinado conflito, né, de uma determinada problemática aí, não é? Mas pode prosseguir, Marcos. Exatamente. Esses prazos de 90 dias, 180 dias, eles só serão estendidos em função da complexidade do caso, né, e com a concordância, a anuência das partes, né? As partes, elas podem entender que precisa de mais tempo e elas autorizarem o mediador ou autorizarem o árbitro a estender esse tempo. Mas isso tem que ser documentado, registrado, e o novo prazo também tem que ser obedecido, né? Também tem que ser seguido. Então, a flexibilidade é muito grande. Então, em relação à sua questão de comparar a justiça tradicional com a Câmara, né, eu acho que essas informações, que a gente pode sempre continuar discutindo, mas acredito que ela tenha alcançado o objetivo da pergunta, né? Quanto a que áreas um mediador ou um árbitro eles podem atuar, são muitas áreas, tá certo? Por lei, o que se pode ser mediado ou arbitrado é que tecnicamente se chama de direito patrimonial disponível. Um direito patrimonial disponível é aquele bem, aquele direito material que ele pode ser aferido quantificadamente em valores e que possam ser negociados. Então, os bens que não são disponíveis, o que é bem que não é disponível? A liberdade, a vida, a imagem. E veja só, a imagem, ela pode ser negociada. O que não pode na imagem é alguém se apropriar indebitamente da imagem, certo? Mas, uma vez consentida, né, ela pode ser perfeitamente também negociada e homologada, né? Então, todas essas áreas onde haja direitos patrimoniais disponíveis,
são campo de atuação do mediador e do árbitro, né? E essas áreas... Seja, desculpe, ou seja, né, do mediador, administrador ou do árbitro administrador, né, que é o tema dessa nossa discussão. E aí, Marcos, eu queria que você, se pudesse, explicasse, né, esses direitos disponíveis. Por exemplo, o direito do trabalho, né, o direito de família, do consumidor, meio ambiente, né? Então, todas essas áreas, nós, enquanto administradores, podemos atuar, não é isso? Perfeitamente, podemos atuar. Eu não vou citar todas as áreas que são possíveis de atuação, mas vou citar aquelas que nós atuamos na Câmara, tá certo? Okay. A nossa Câmara, ela atua hoje na área empresarial, em conflitos contratuais, conflitos societários de contratos sociais, né? Inadimplências de contrato, e entenda-se a inadimplência de uma forma ampla. A inadimplência não é apenas atraso de pagamento, tá certo? Mas é atraso na prestação do que foi contratado, seja um serviço, seja um pagamento, tudo isso são objetos da inadimplência, né? Desequilíbrio econômico. Atualmente, inclusive, tem uma discussão muito séria, né, sobre a adoção do índice de reajuste de aluguéis e outros contratos que são reajustados pelo IGPM. O IGPM tem acumulado esse mês aí em torno de 33% nos últimos 12 meses, né? E que ninguém estava prevendo isso. Como é que você tem um estabelecimento comercial, você tem um aluguel aí de 30, 40 mil reais, 30 mil reais, você de repente aumentar 10 mil reais, como é que você passa isso para o seu negócio, para o seu produto, né? Ou seja, isso é um exemplo de desequilíbrio contratual, né? Também, por conta da pandemia, né, muitas empresas deixaram de faturar, profissionais liberais deixaram de faturar, mas não deixaram de receber suas contas. Então, isso também é objeto de desequilíbrio patrimonial e que pode ser negociado entre as partes, né, com a atenção da Câmara de Mediação e Arbitragem. Ainda na área empresarial, e até por esses motivos também que eu falei, a recuperação extrajudicial. A nova lei de falências e recuperação judicial, ela faculta o trâmite de uma recuperação extrajudicial totalmente na Câmara de Mediação e Arbitragem. Não vou discutir aqui os procedimentos de fazer isso. Os procedimentos são os mesmos que fossem legais, né? Os mesmos procedimentos legais, mas ele sendo tratado, correndo na Câmara de Mediação e Arbitragem, né? Outra área também, mais recente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa é uma área que já está... uma lei que já está em vigor desde agosto do ano passado e que ainda muitas empresas não se deram conta que tem que atender a esta lei, tá certo? Então, nós temos expertise de alguns dos nossos profissionais nessa área que pode atender perfeitamente a demandas de mediação e arbitragem na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Na área imobiliária, uma outra área, né? De um modo geral, Marcos, né? Pois não. Inclusive, essa semana eu fui procurado por um administrador lá no CRA e justamente quer falar sobre essa LGPD, né, aqui conosco, não é? Porque ele trabalha já com isso, tem toda essa legislação e ele quer, inclusive, dar um suporte, um apoio justamente nessa lei de proteção aí, essa parte de dados, né? Então, eu marquei até com ele, né, na próxima semana, a gente vai bater um papo também para ver como é que ele pode também nos auxiliar, não é, aí nesse campo aí para o administrador, né? Muito bom. Mas você agora falar da parte imobiliária também, não é isso? Uma outra área, a área imobiliária, que são questões de gestão de contratos imobiliários de um modo geral, né? Compra e venda, locação de imóveis e também a regularização de registro de imóveis através do uso capião.
né, a Câmara pode desenvolver perfeitamente todas essas atividades. Né? Na área trabalhista, mediação e homologação de rescisão de contrato de trabalho, convenções coletivas, são áreas que nós podemos atuar. Talvez não dê para entrar em detalhes aqui as particularidades, né, de cada um dos aspectos, porque a legislação trabalhista tem itens que você pode negociar e outros que não pode, são direitos indisponíveis, né, se recai naquela condição de direito patrimonial indisponível. Mas isso fica para uma outra ocasião, né, até no treinamento, né, no treinamento que estamos aí planejando, né? Na área de sucessões, né, inventários, partilha de bens, cessão de créditos de bens e de direitos, né, isso também pode ser feito através da Câmara de Mediação e Arbitragem. Né? E na área de meio ambiente, que temos aqui a doutora Ana Barbosa, especialista nessa, perita nessa área, né, reconhecida nacionalmente, e que é nossa parceira, né, afiliada à Semarb. Né? Então, mediação e arbitragem de conflitos ambientais. Né? Se a Ana quiser falar alguma coisa sobre isso, está facultada a palavra para a doutora Ana, viu, Ana? Bem, ok, então... boa noite. Deixa eu dizer só uma coisa. Eu não vou atrapalhar vocês, eu deixo para o final. Se sobrar tempo, a gente volta no assunto, tá bom? Isso. Okay. Eu ia justamente dizer que... eu acho que eu ia dizer justamente ao final, né, para a Ana também dar uma palavrinha, né, porque foi graças a Ana, né, que ela foi quem nos apresentou a Marcondes e abriu todo o espaço. Mas ao final sim. fala. Agora, eu só vou pedir licença a vocês, né, por questões hierárquicas, né? Já que o nosso vice-presidente entrou, eu queria saber se ele dá uma palavrinha agora, Fred, e aí, né, das boas-vindas também, né, porque ele entrou, mas eu não sei se ele quer falar agora. O microfone dele está fechado. Está fechado, velho. Agora abriu? Abriu. Abriu, Fred. Agora, meu amigo, seja bem-vindo. Eu queria parabenizar a todos pela iniciativa, dizer que é um assunto muito interessante para o nosso conselho, para a nossa categoria. Agradecer aí ao Marcondes pela aula, né? Eu que também sou da área de direito, já ouço falar nisso há muitos anos, que eu me formei, fazem muitos anos já, na década de 80, e de maneira que é muito importante a mediação, a arbitragem, para desafogar a justiça, para ter um índice de resolução dos problemas a contento para ambas as partes, porque inclusive hoje em dia as grandes empresas, aqui no Brasil e lá fora já há muito tempo, colocam a arbitragem já nos contratos que firmam entre si, com fornecedores e etc., já coloca a arbitragem como ferramenta para resolver os conflitos. Então, parabéns, Viegas, Budu, professor, a Ana também. E pronto, estou aqui escutando. Muito obrigado pela oportunidade de falar para esse público todo eleito. E o Conselho Regional do Nordeste. E o Conselho vê com muita satisfação isso, viu, Vieira? Porque nós precisamos disso. Obrigado, Fred. Principalmente nesse tempo agora de pandemia que temos que achar alternativa, né, para o nosso companheiro. Muito obrigado pela atenção. Verdade. E continue aí com a palestra que eu vou voltar para escutar. Obrigado, Fred. Obrigado, meu amigo. Fred. Nós é que agradecemos sempre a oportunidade, Fred, a você, a Mauri, né, de sempre acreditar aí nas ações de todos nós conselheiros e sempre nos apoiarmos aí em todas as ações, né, que favorecem aí
a profissão de administrador no nosso estado, tá certo? Então, muito obrigado. Marconde, voltando a palavra aí com você. Bem, eu tenho aqui algumas questões, né? Acho que você fez, né? Quais os benefícios do processo da mediação? Você tem uma pergunta aqui que é quais os campos de atuação, foi respondido, né? E se é necessário o administrador participar de algum curso de formação, né? Você havia mandado essa pergunta. Isso. E aí, Marconde, eu só queria complementar, né, que é aquela velha pergunta que todo mundo gosta de ouvir, não é? Então você vai responder se é necessário o administrador participar de um curso de formação, e logo depois eu gostaria que você dissesse o seguinte, porque eu acho que uma boa parte dos administradores gostariam de ouvir como é a questão dos honorários, né? Em como é que o administrador recebe enquanto mediador, enquanto árbitro, né? Que isso é muito bom, né? Porque a gente está falando do mercado de trabalho, né? Para o administrador como mediador, como árbitro, mas vem essa questão também. Quanto é que eu vou ganhar, popularmente falando? Quanto é que eu vou receber ali, né? De honorários? Como é que é feito, né? Tudo isso daí, né? Nessa questão realmente da remuneração dos honorários do administrador enquanto mediador, enquanto árbitro. Aí, só para complementar a pergunta aí, se é necessário também um curso de formação, tá certo? Certo. Eu vou entrar pelo curso de formação, tá certo? Porque okay. Eu vou citar novamente aqui as duas leis, né? Que as duas leis, tanto a de mediação quanto a de arbitragem, elas não exigem que a pessoa nem tenha curso superior, tá certo? Nem tem curso superior. Dois vizinhos ali brigaram por causa de um pedacinho um invadiu o terreno do outro ali, invadiu meio metro, certo? Aí tem uma pessoa que mora do outro lado da rua, que conhece os dois, sabe quanto tempo os dois estão ali, e chega, rapaz, vocês estão brigando por isso aí, vamos fazer um acordo, tal. Essas duas pessoas elegem essa pessoa ali, que não precisa conhecer nada, como sendo o mediador, ou como sendo o árbitro. Qual é o cuidado que esse mediador e esse árbitro tem que ter? Ele tem que ter, desde já, um compromisso dos dois, de que o que ele decidiu, do que ele conseguir mediar, tem validade final, definitiva. Certo? Para depois não dizer, não, eu não assinei, foi tudo de boca. Não, você assinou, está escrito aqui, tá certo? Está escrito aqui. Mas para esse mediador ou esse árbitro, basta que ele seja de confiança das partes, ele goze da confiança das partes. Ele não precisa de ter curso, não precisa ter nada, absolutamente nada. Porém, a gente sabe que no dia a dia, as questões não são tão simples assim, e nem as pessoas depositam tanta confiança em alguém, né, mesmo que ela conheça, né, e que ela precisa. Tem mais pessoas chegando aqui, deixa eu autorizar, tá certo? Então, as coisas não são muito simples, e às vezes os casos também não são simples, e que precisa de alguém que tenha preparo, que tenha formação, que tenha experiência, que tenha vivência, né? Para ele poder praticar a mediação e a arbitragem com equidade, com a visão do direito, saber entender bem as partes, saber qual é o tema de que ele está tratando. E aqui eu chamo a atenção, né, para o mediador e para o árbitro, né, principalmente para o árbitro, de que, num caso complexo, ele vai precisar chamar um especialista naquela área. Aí não interessa se o árbitro seja advogado, se ele seja administrador, se ele seja qualquer profissão. É isso que o juiz faz, tá? Quando alguém entra na justiça por um direito negado por um plano de saúde, o juiz ele não vai decidir sobre isso, ele vai chamar um perito em saúde, naturalmente um médico, um profissional, né, especialista, e esse especialista vai chegar e dizer, seu juiz, o meu parecer é esse aqui, assim, dá um parecer escrito, né? Escrito. E aí ele vai poder julgar, não é? Então, o administrador de empresas,
embora ele tenha conhecimentos, né, sobre questões empresariais, né, mas não necessariamente, por exemplo, sobre LGPD, não necessariamente sobre sucessões, né, de bens, não necessariamente sobre contratos de aluguéis complexos de, de, de leasing, né, e outros, né? Então, ele precisa de uma formação. E no nosso caso, a nossa Câmara, aí é uma exigência nossa, nós exigimos que os nossos mediadores e os nossos árbitros, eles tenham um curso superior. E também uma formação em mediador e uma formação em arbitragem, para atuar em uma área ou outra, ou nas duas, certo? Então, essa formação ela é exigida para que a pessoa possa proferir sentenças arbitrais corretas, coerentes, tecnicamente corretas, e também conduzir as sessões de mediação também de forma correta. Não é negociação de mesa de feira, certo? Porque está envolvido nessa mediação e numa decisão arbitral, estão envolvidos o nome do árbitro, o nome do mediador e o nome da Câmara. E nós todos respondemos de fato e de direito sobre isso, porque se nós errarmos, tem consequências. E tem consequências maiores até do que se um juiz errar. Certo? Nós não podemos errar. E o nosso erro, ele tem que ser mitigado o máximo possível, né? Então, essa formação, ela é indispensável. Ela é indispensável. Tá? Então, para nós, o nosso mediador e o nosso árbitro, ele tem curso superior e tem uma formação em mediação e tem uma formação em arbitragem. São duas formações distintas, não é? Distintas. Agora, falando em honorários, é a parte boa do negócio, né? É a parte boa. O negócio, né? Não, é o que todo mundo quer ouvir. Tudo tem ônus e bônus. Geralmente, gostamos de olhar primeiro para os bônus, né? E os ônus deixamos para depois, e até de preferência sem nem tê-los, né? Mas o fato é o seguinte, a atividade de mediação e de arbitragem, eu vou subir um pouquinho mais, tá certo? A atividade de uma Câmara, eu digo a atividade da Câmara, não é que a Câmara seja superior aos árbitros, não, mas é porque a Câmara, ela é o guarda-chuva de proteção dos seus mediadores e árbitros. Porque a Câmara, ela tem uma visibilidade jurídica importante, ela tem todo um regulamento interno, ela tem todos os procedimentos definidos, os processos definidos, com toda a documentação, tudo com base legal, com assessoria jurídica, para que a Câmara funcione. Ok? E a Câmara, ela é como um escritório de direito, né? Quem é do ramo de direito sabe disso. A Câmara é como um escritório de direito. Você tem que ter cliente. Você precisa captar clientes, né? E a remuneração da Câmara se dá através dos casos que forem resolvidos na Câmara, né? Desses clientes. O mediador, ele atua naquele caso da mediação, aí tem tabelas específicas com valores remuneratórios para que ele tenha acesso. O mesmo acontece com o árbitro. E esses valores, eles variam muito. Ou seja, nós temos tabelas. Não dá para apresentar aqui uma tabela de honorários do mediador, porque aquele processo, quando ele entra na Câmara, né, ele é todo fatiado, ou seja, a parte de remuneração, a parte financeira, né, de um processo, ela é toda fatiada, porque o processo tem custos, né? Todo processo tem custo. Aliás, todo serviço tem custo, né? Você não tira um serviço assim do espaço, né, do nada, do éter. Você produz, ele usa recursos materiais, né? Ele usa recursos pessoais, recursos humanos,
ele usa pesquisas, desenvolvimento, ele tem uma série de fontes de recursos que são utilizadas em uma mediação e em uma decisão. Infraestrutura adequada, não é? Tudo isso. Então, a remuneração do árbitro é uma parcela disso que é o faturamento da Câmara, né? E que oportunamente nós apresentaremos essas tabelas. Nossas tabelas não são sigilosas não, tá certo? Ela é pública, para quem quiser, é produto de prateleira. Você quer comprar isso aqui, o preço está lá. Você paga se você achar que deve, né? Então não tem assim nenhum encantamento sobre essas tabelas não, tá? Elas estão disponíveis a qualquer momento para a gente discutir. Está havendo assim uma corrida muito grande, né? De muitas pessoas querendo ser árbitros, querendo ser mediadores, e muita gente também querendo abrir uma câmara, né? Tudo isso é possível e eu diria assim, não é inalcançável, inatingível. Dá trabalho, tem desafios importantes, tá certo? Mas tudo isso é factível. E esse curso de formação, né, que nós estamos planejando promover a partir da segunda quinzena de julho, né, esse curso vai capacitar o profissional de administração, eu estou me referindo aqui diretamente à administração, mas qualquer outro profissional de nível superior, a exercer a atividade de mediação, de arbitragem e conhecer como uma Câmara funciona por dentro, né? Então, essa é a minha visão sobre essa questão feita, né? Eu adiantaria ainda o seguinte, tá certo? Que para participar de mediação de arbitragem, após fazer esses cursos, né, completar esses cursos, ou um ou então o outro, né, a nossa Câmara, a Semarb, está de portas abertas para admitir como afiliado aquele que queira ingressar na atividade de mediação e de arbitragem, certo? Estamos de portas abertas para fazer isso, desde que preencha esse requisito que, reforço mais uma vez, é um requisito nosso, não um requisito da lei, mas é um requisito nosso que dá proteção a todos, né? Dá proteção ao profissional. Marcos, eu quero fazer um registro aqui, não é? A Câmara, né? É uma Câmara que a gente vê, né, que tem todo esse cuidado, né? Porque a decisão que é tomada no final daquele processo, é uma decisão tão válida, igual, né, ao que o Poder Judiciário faz, né? Você não tem mais como recorrer, não tem mais nada ali. A decisão foi tomada, acabou-se ali o conflito. Então, tem a mesma, não sei se eu poderia chamar assim, mas a mesma fé pública da decisão ali judicial. Então, ninguém pode mais recorrer em relação ali àquela decisão que foi tomada. E, para isso, a gente vê que o Semarb, ele preza pela qualidade dos serviços, né, pela qualidade no atendimento ali nas audiências, preza na escolha, né, na formação, na capacitação desses profissionais. E nós, enquanto administradores e representantes, né, dos profissionais de administração do Estado, aqueles administradores que quiserem atuar como mediadores ou como árbitros, né, logicamente que terão que participar desse curso de formação e também deverão, obrigatoriamente, por força de lei, estarem inscritos no CRA para poder atuar como árbitro, né, aí mediador pelo Semarb, né, porque é um campo da administração, né, a mediação e a arbitragem, e para que você esteja exercendo legalmente a sua profissão de administrador, você tem que estar com seu registro também no Conselho, como é igual a OAB, Conselho de Medicina, de Psicologia, o CREA e tantas outras profissões. Então, o administrador também, para atuar como mediador e como árbitro, ele vai ter que estar inscrito no CRA, porque senão, né, vai acarretar no exercício legal da profissão, de estar exercendo realmente sem o registro profissional, né? Então, eu quero ressaltar isso aqui também. Mas pode prosseguir, Marconi. Sim. Então, essa é a responsabilidade que a Câmara assume, né, em relação à formação
em relação à introdução, né, do novo profissional na área de mediação e arbitragem. Eu ressaltaria ainda o seguinte: até o ano passado, tanto a atividade de mediador quanto a atividade de árbitro extrajudicial, ela era prevista apenas nessas leis, né, que eu citei aqui, a Lei 9.307 e a Lei 13.140. Porém, foi criado no Código Brasileiro de Ocupações, o CBO, né, as atividades regulamentada as atividades, não é regulamentada a profissão, tá? Regulamentada as atividades de mediadores e árbitros extrajudiciais. Nós aqui da nossa Câmara fomos convidados a participar dessa comissão e participamos da comissão que definiu as atividades que estão lá no CBO, né? Que é uma atividade, inclusive, que pode ser perfeitamente registrada em carteira profissional, né? Registrada em carteira profissional. Mas o mediador e o árbitro, eles são autônomos, são profissionais autônomos, né? E com essa previsão legal de ter uma atividade em uma categoria que é auxiliar da justiça, né? Ele é um profissional que ele é complementar à justiça oficial. Inclusive, o árbitro, no exercício da sua atividade, ele é juiz de fato e de direito. Isso é como está escrito na lei. O árbitro extrajudicial, ele é juiz de fato e de direito, e a sentença que ele proferir tem validade igual à de uma sentença judicial irrecorrível. Né? Essa é a definição. Então, a responsabilidade é muito grande. É muito grande. Ainda há pouco, o professor Fred, né? Foi Fred? Fred Mocó, que isso. Fred, ele falou sobre o acesso à justiça e também o aumento da efetividade das decisões judiciais, né? Isso é importantíssimo, porque uma decisão mal feita, você compromete essa efetividade. Essa é a nossa preocupação na formação dos profissionais que vão atuar juntamente conosco. Isso. Acho que podemos abrir a perguntas gerais, né? Acho que a gente pode agora abrir, não é? Então, quem quiser fazer a pergunta, a gente pode abrir aí o áudio e tirar as dúvidas aí. Eu quero dar um destaque enquanto as pessoas vão pensando, né? Porque mesmo às vezes de forma virtual, o pessoal fica meio envergonhado de falar, né? De fazer perguntas. Mas eu quero dar um destaque aqui, né? Para a resolução normativa 593 do Conselho Federal de Administração, que justamente, né, dispõe sobre a regulamentação, né, das atividades auxiliares da Justiça e extrajudiciais dos profissionais de administração de nível superior, né, que aí engloba a mediação, a arbitragem, a perícia judicial e extrajudicial, o administrador judicial também, que depois vai ser um tema lá na frente, que também a gente vai trabalhar do administrador, né, como administrador judicial também, isso daí. Então, com essa resolução 593 do Conselho Federal de Administração, ela amplia dentro da Justiça esses três campos que antes era tido, vamos dizer assim, muito para o pessoal da área jurídica, né, mas hoje para o próprio administrador atuar. E aí, seja como mediador, seja como árbitro, seja como perito, ou seja como administrador judicial, né? Então, a resolução 593 do CFA, né, muito bem colocada agora de 2020, né, ampliando aí o administrador nessas áreas. Beth, pode falar, com a palavra está com você, depois eu prossigo. Boa noite a todos. Eu me chamo Elizabeth, como eu fui bem apresentada por Marcos aqui. Eu sou árbitra jurídica, sou advogada
e atuo como diretora jurídica na Câmara, lá na Semarb, certo? E é um prazer receber vocês aqui, né? A Semarb já está de braços abertos para o Conselho Regional de Administração. E o mais interessante aqui é que, a lei, né, vem privilegiar não só os advogados, mas todas, engenheiro, médico, qualquer pessoa pode ser árbitra e a mediadora jurídica, né, extrajudicial. E qual é o bacana nisso? Que a gente vê na justiça, como a experiência que eu tenho como advogada, é que os profissionais, os juízes, eles não têm uma especialização em determinada área. Aí você vai na vara lá de Camaragibe, se você for lá no fórum lá de Camaragibe, o juiz lá trata de direito penal, trata de direito de família, trata de direito trabalhista, não tem área específica para nada, ou seja, vira uma bagunça e não sai do lugar o processo. Né? Então, quando a Câmara de Mediação e Arbitragem, a gente pode ter um administrador trabalhando como árbitro, um médico atuando como árbitro, um engenheiro atuando como árbitro, então as partes, em determinados conflitos, ela vai escolher o árbitro que ela quer para aquela causa dela. Então, são as partes que têm o poder de decidir qual o juiz que vai decidir o processo dela. Isso a gente não vê no judiciário, né? A gente não pode trocar o juiz. E dentro de uma Câmara de Arbitragem, a gente pode escolher qual o juiz que vai decidir, né? Desde que seja escolhido por ambas as partes. E se uma decidir querer um árbitro e a outra outro árbitro, aí o presidente da Câmara escolhe um terceiro árbitro para que tenham uma solução àquele conflito. Então, uma decisão pode ser decidida por 3 árbitros ou mais, desde que seja em número ímpar, né? Então, assim, é importante que a gente tenha árbitros de todas as áreas, de administração, de engenharia, de medicina, especialistas em LGPD, né? Então, essa abertura para o Conselho Regional o Conselho Regional de Administração é muito interessante, né? Porque vocês atuam em várias áreas, né? Na área administrativa, vocês atuam na parte empresarial, na parte de direitos, na parte contábil, trabalhista, na parte de LGPD, na parte da indústria, né? Então vocês atuam em diversas áreas e é muito, muito interessante para que vocês venham também conhecer esse caminho da arbitragem, para ver como vocês podem agregar no currículo, no trabalho e ser remunerada por isso, porque é uma área bastante interessante. Nós, como advogados, a gente foi acostumado a trabalhar para ganhar 20% daqui a 20 anos, né? E os processos nas câmaras duram até 6 meses você consegue resolver um conflito, né? E eu confesso que a percentual é bem melhor do que 20% daqui a 20 anos. Né? Então, eu recomendo que faça o curso, super recomendo que faça esse curso de mediação, vocês vão se apaixonar pela área, né? E vão ver que tem um campo gigantesco para vocês trabalharem. Né? E sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Elizabeth, nossa diretora jurídica lá no Semarb. Ô, Viegas, vê só, eu vou pegar aqui um gancho nas palavras de Elizabeth para reforçar a inscrição no curso, na segunda quinzena, tá certo? Nós vamos abrir, vamos essa semana, né? Vamos ver se essa semana que vem a gente elabora já o calendário do curso, né? Da primeira turma, né? Isso. E em havendo quórum, a turma iniciará na segunda quinzena de julho, não é? Então vamos fazer isso, e esse curso eu já considero esse curso ofertado. Ele não foi ainda publicado, mas será muitíssimo em breve, tá certo? E vocês não perdem por esperar. O curso vai estar maravilhoso, está sendo preparado com muito carinho, está sendo preparado para vocês, uma turma especial para vocês, realmente. Vocês não perdem por esperar. Maravilha. Vai ser maravilhoso. Ana, minha amiga, quer dar uma palavrinha? A pessoa está me chamando. Que, graças a você, né, foi quem abriu os caminhos aí do Semarb para a gente, né? Porque a gente, quando criou a Câmara, né, lá
do CRA, justamente a Câmara não só trabalha mediação e arbitragem, trabalha mediação, arbitragem, a perícia e a administração judicial. Né? E já conhecendo a Ana, por ser não só advogada, mas também administradora, registrada no CRA, né? Ela começou a participar das nossas lives o ano passado em relação à atuação do administrador como perito judicial, como perito extrajudicial, e a gente foi se conhecendo tudinho, e aí Ana abriu as portas, né, do Semarb, quando nos apresentou a Marcondes, tudinho, e aí resultou, né, justamente nesse convênio, né, que amplia o mercado de trabalho aí para o administrador. Né? Então, isso foi muito bom. Eu quero ressaltar aqui também, né, o CNJ, né, que já padronizou o cadastro dos administradores judiciais, né, nos tribunais do Estado. E logo, né, dentro em breve, eu estou me organizando aqui para ir fazer uma visita ao Poder Judiciário, né, nas esferas estadual, federal e do trabalho também, né, para cadastrar esses administradores, né, os nossos administradores, também nesse cadastro que é ofertado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente vê aí o mercado de trabalho para o administrador se ampliando, né? Então, é importante a gente se capacitar, tanto para trabalhar como mediador, como árbitro, como se capacitar também para trabalhar como administrador judicial, ou também como perito, né? Então, Ana, eu queria que você também desse uma palavrinha. Pois não, Viegas. Eu queria parabenizar, né, vocês pela live excelente e bem esclarecedora. Eu queria também externar aqui a minha satisfação em ter feito parte, vamos dizer assim, desse processo, né, desse projeto que agora culminou com essa parceria que eu vejo como muito promissora, né? Vai frutificar excelentes frutos, tem tudo para, né, dar certo. E também, né, agradeço a confiança, né, dos nossos debates, das nossas conversas, enfim, né, das ideias que surgiram e das, né, sugestões que foram aceitas e que culminaram com esse convênio, né, com essa iniciativa, né, que somente reforça e abre, né, oportunidades do Conselho em relação aos profissionais de administração, né. Então, eu novamente parabenizo e continuo sempre, como sempre, à disposição para o que eu puder ajudar. Prazer fazer parte desse processo. Muito obrigado, Ana. Muito bem, Ana. Mais alguém? Gustavo, você quer dar alguma palavra? Eu acho que Carla, né, que é a nossa conselheira também, está aqui. Carla está também, né? Se Carla quiser dar uma palavrinha. Eu queria fazer uma sugestão de pergunta, de esclarecimento. Okay. Eu queria que Marcondes, por favor, esclarecesse a questão da realização de sessões, por exemplo, de mediação presencialmente. A gente vive um momento de pandemia, né, em que existem restrições de contato, né, de convivência. Então, como é que funciona isso, né, na realização das sessões de mediação, por exemplo? Elas precisam necessariamente ser presenciais ou elas podem ser realizadas de forma virtual, como acontece, por exemplo, já na Justiça, né? Você pode esclarecer, Marcondes, por gentileza? Pois não, Ana. Primeiro, nós não usamos o termo audiência, né? A audiência é um termo privado da justiça tradicional. Nós usamos sessão, né? Sessão de mediação, sessão de arbitragem, né? Essas sessões, elas podem ser presenciais, né? Tradicionalmente, até pouco tempo, né, eram presenciais, mas, mais recentemente, elas passaram também a ser virtuais. As partes concordando com isso, nós fazemos virtuais.
O nosso sistema, né, ele permite que os documentos que precisem tramitar para que essas permissões sejam dadas, né, elas podem ser assinadas eletronicamente, de modo para que essa opção da sessão virtual ela seja assim, efetivada, né? Ela tenha valor formal, né? Porque normalmente as sessões se dão através de um compromisso arbitral, um compromisso de mediação, em que as partes assinam. Essa assinatura ela poderá ser feita virtualmente também. Então, não existe nenhuma restrição para que não ocorra. Então, é uma coisa normal. A semana passada, a semana atrasada, eu fiz um fechamento de uma mediação virtual. Foram 2 sessões. A primeira sessão não foi conclusiva. As partes optaram, inclusive foi iniciativa delas, né, que tinha pessoas que moravam no interior, não tinha muita facilidade de acesso para vir para cá, inclusive com essas restrições de distanciamento social. Sugeriram que a segunda sessão fosse virtual, e assim foi feita, né? Foi feita, e muito bem sucedida, muito bem sucedida. Até me surpreendeu, porque o nosso aparato tecnológico serviu muito bem, né? Porque tem esse aspecto também, né? Por exemplo, uma pessoa que estava fora, ela não tinha acesso ao vídeo, mas ela tinha acesso ao áudio. Então ela participou com o áudio, não participou com o vídeo, uma delas, né? As outras participaram com áudio e vídeo. Então, isso fica registrado, tá certo? Isso fica registrado. A pessoa compareceu, participou com áudio, e depois todos assinam o resultado da sessão e está perfeito, está aqui, sem problema nenhum. Total valor. Inclusive, as partes já atenderam os pleitos, foram atendidas nos pleitos, né? Antes do prazo estabelecido no acordo. Então, melhor ainda. E um adendo aqui a essa questão da mediação online é que a Câmara ela não tem jurisdição, né? Então a gente não atua somente aqui em Recife, porque nossa sede é aqui em Recife. A Câmara, diferente do Judiciário e como também dos cartórios, ela não tem jurisdição específica, então a gente pode atuar em qualquer local do país. Inclusive nós somos árbitros internacionais, nós temos um currículo internacional também. Fizemos curso para isso. Então, a gente pode atuar em qualquer lugar do Brasil. Então, se a gente tem uma empresa lá em São Paulo, com um conflito aqui, não tem problema nenhum. Toda essa audiência pode ser feita, toda essa mediação pode ser feita online, né? E a gente resolve o conflito aqui, sem nenhum prejuízo para as partes. O que ocorre diferente no judiciário, que isso não poderia acontecer, teria que necessariamente um preposto estar aqui para que as coisas conseguissem sair do lugar, né? Então, na Câmara de Mediação, tanto para a sessão de mediação ou para a sessão de arbitragem, que ambas podem ser feitas virtuais, a gente não tem problema nenhum com questão de jurisdição, né? Isso é fantástico, né? Isso é um diferencial nosso para o judiciário, e que a gente consegue abranger um leque muito maior de situações. Deixa eu fazer um registro aqui do chat, né? Danúbia coloca, né, que está gostando muito, né? Está sendo ótimo, o assunto está bem abordado. Eric Viana, né? Ele agradece pela palestra e está perguntando, Marcondes, qual é a carga horária do curso e o investimento médio também para se fazer o curso de mediador. Olha, a nossa previsão que ela não... 50 mil reais paga, fica tranquilo. Viu, Eric? É um valor... 50 mil reais. É um valor que poderá ser... É um valor que poderá ser recuperado na primeira atuação de mediação
ou arbitragem. Nos honorários, com 2 honorários ele tira isso. Com 2 honorários ele tira isso. Com certeza. Olha, eu estendo um pouco aqui a palavra de Elizabeth, porque ela citou da questão da certificação internacional, tá? De mediação e arbitragem, tá? Nós temos essa certificação, então nós podemos também atuar em contratos internacionais, por exemplo, de importação, de exportação, de logística, que tenha questões a serem dirimidas aqui. Nós não colocamos ainda essa área como uma área de atuação nossa, porque temos tido contatos nesse sentido, né? Mas não colocamos ainda como uma área de atuação nossa. No futuro, quem sabe, poderemos atuar, mas já temos expertise no assunto. Então, os administradores, né, que trabalham, que estão ligados a empresas de logística, de importação, exportação, ok? Isso. Então, estão convidados aí a nos procurar para a gente conversar sobre esse assunto. É muito importante. Muito importante mesmo. Os administradores que têm uma especialização em comércio exterior, não é, Marcondes? Isso é bom, é importante. Perfeitamente, Na área portuária. Isso, eu tenho uma especialização em comércio exterior feita na Fundação Dom Cabral, isso há algum tempo atrás, né? Mas nunca atuei diretamente nisso, tá? Olha, quanto ao valor do curso, o valor vai ser bastante acessível. Eu adiantaria aqui o seguinte: a carga horária do curso será de 40 horas, certo? 40 horas de mediação. E de arbitragem também deve ser 40 horas. Serão oferecidos em momentos diferentes, tá certo? A prioridade é uma recomendação minha. A prioridade deveria ser buscada para a mediação, né? E depois a gente trata da arbitragem. Mas os dois são muito importantes, tá certo? E o valor vai ser perfeitamente recuperável em uma ou no máximo, aliás, pode ser até numa atuação somente, né? Uma ou duas atuações, dependendo do processo, né? Tá certo? Então vale a pena, ou seja, o retorno é muito, muito rápido, né? Certo? O payoff é excelente, certo? Tá payoff, o payback, né? Payback é excelente. Verdade. Boa noite, gente. Eu posso dar uma palavrinha rápida? Boa noite. Carla é nossa conselheira também, né, Carla? Com certeza. Eu estou muito feliz em estar participando e alegre ver que são excelentes as informações, o tema abordado. Tá? Eu teria até... Uma das minhas dúvidas foi até tirada, não sei se é por Elizabeth ou se foi por Ana, né, em relação, por exemplo, a uma pessoa que esteja em outro estado, no caso, em outra cidade. Eu tenho uma pessoa de Petrolina, eu até hoje tinha feito uma pergunta no grupo, e eu acho que foi Ana que me respondeu. E caiu mais ou menos dentro do que você respondeu, Marcondes. Agora eu teria uma outra situação. Aqui, como eu te falei uma vez, no condomínio nós temos grandes problemas com inadimplência, certo? Só que um deles, por exemplo... Carla está cortando o áudio, ele está cortando a pergunta. Pronto, eu vou repetir. Aqui no prédio nós temos um problema, principalmente com um dos condôminos que tem um débito muito alto, certo? E isso está na justiça, mas a síndica atual ela está tentando retirar isso e fazer uma negociação interna para ver se consegue resolver o problema. Só que eu acho isso muito perigoso, tá? No caso, poderíamos resolver isso no Semarb, exato? Sim. Antes ou depois que ela fizer a retirada, para fazer a retirada na justiça normal, no caso, digamos assim. No caso, se ela recorrer à Câmara, né, se as partes concordarem em tratar desse tema na Câmara, uma vez resolvido na Câmara, o processo na justiça se extingue, né? Será da baixa na Câmara. Não precisa tirar da justiça para trazer para a Câmara. Se as partes assinarem um termo de compromisso, né, uma convenção para mediação ou arbitragem, uma vez resolvido na Câmara, estará resolvido.
A Câmara mesmo passa essa informação, a gente vai ter que E passar. comunica ao tribunal, não é isso, Marcos? Vai passar a palavra para Elizabeth. As partes mesmo pode levar. A parte, veja só, a principal parte interessada, ela pode levar e dar baixa na justiça do processo. Não precisa ser a Câmara necessariamente fazer isso. O advogado que está cuidando da causa. Isso, perfeitamente. Isso. O Certo. advogado que está cuidando da causa é que tem poderes para dar baixa no processo lá. Certo? Ótimo. Outra Certo. coisa, Carla, é bem interessante essa questão condominial que a gente ouve mesmo, né? Porque o condomínio, ele é uma empresa, né? E tem vários conflitos de todas as naturezas, de família, vizinha, de batida de carro, Muitos. em problemas. Muito. Eu digo, é um shopping de problema, né? Um condomínio só. E uma questão bem interessante é a gente colocar na convenção de condomínio, tá? Isso aí a gente tem que abordar numa reunião condominial, na assembleia, fazer isso através, obedecendo todas as convenções, né? Para que a gente coloque na convenção do condomínio que todos os conflitos relativos aos condôminos, tanto com relação à área útil, como conflitos de vizinho, como conflitos, porventura, de uma batida do carro, ou do cachorro que fez xixi no pneu do carro do outro, né? Então, tudo seja resolvido por uma Câmara de Arbitragem, elegendo a CEMARV ou outra, se preferirem, mas que isso esteja estabelecido na Convenção do Condomínio. Isso evita qualquer problema na Justiça, tá? Então, a questão de dívida condominial é um título executivo extrajudicial, você vai lá, simplesmente da entrada é uma execução, você já entra na execução, você para todo todo o processo de conhecimento não precisa, por causa do título executivo já, a questão toda é como executar, não é verdade? Então, quando a gente vai para uma Câmara de Mediação, a gente diminui esses conflitos, né? Logo de primeira, não espera chegar uma dívida gigante, né? Porque fica impagável, e uma ação de despejo na Câmara, ela sai muito, 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 muito mais rápido do que na Justiça Comum, né? Exato. Porque a gente sabe que com 3, né, você já pode penhorar o bem, penhorar a garagem para alugar, já é para ir pagando a dívida do condomínio, a dívida dali do condomínio. Então, em situações podem ser resolvidas de forma muito mais rápida que na Justiça. Então, quando você leva um processo para a Justiça que demora uma eternidade, aquela dívida vai ficando impagável. Né? Na Câmara, ainda mais rápida de ser resolvida. Uhum. Ótimo. Aí a solução mais rápida aí, convenção de condomínio, já colocar a Câmara de Arbitragem para resolver todas as situações possíveis e impossíveis que possam acontecer lá dentro. Uhum. Ótimo. Obrigada. De nada, pode contar com a gente. Mais alguma pergunta, alguma colocação que alguém queira fazer? Bem, como não tem mais... Diga aí, doutor. Esse curso, certo, para mediador ou árbitro, como vai ser feito para os conselheiros, né? Desculpe, conselheiros não, para os associados ou os registrados no Conselho de Administração. Eles terão um desconto, entendeu, Carla? Os administradores registrados, eles terão um desconto aí, né? Já foi acordado em nosso convênio. Essa parte financeira do curso, ela não está ainda 100% bem resolvida, porque tem algumas coisas que precisam ser definidas, né? Quantas pessoas estarão inscritas, né? O local onde vai ser realizado, nós temos um local, mas o Viegas também falou que teria disponibilidade de um local, não é? Então, mas não tem nada que não seja assim, não tem nada proibitivo de fazer, tá certo? A gente pode garantir isso daí, não é nada proibitivo de fazer. E vai ser uma experiência muito boa para se sentir assim o interesse, a procura
do trabalho que está sendo feito dentro do Conselho, não é? Isso. De chegar ao administrador, porque geral, não é muito comum, a OAB tem mais expertise nisso, né? Os outros conselhos eu desconheço realmente que essas iniciativas, mas a iniciativa de um órgão de classe de promover a abertura de mercado para os seus associados, né? Então isso é um trabalho importantíssimo. O administrador ele tem que se interessar por isso daí, né? É importante que se chegue e faça um marketing bom, né? Já estamos, inclusive, trabalhando em alguma coisa sobre isso, né? Eu vou comentar aqui que fizemos um folder, né? Para ser veiculado, está aí com Viegas para aprovação, não é? Aprovação e veiculação. E o caminho é esse, né? Ou seja, nós estamos há menos de 30 dias, né, dos nossos encontros, e já estamos aqui bem adiantados com iniciativas que foram decididas nas reuniões que tivemos, né? Isso. Estamos caminhando. Uhum. As formas de pagamento também são importantes, né? Principalmente se puder sim, com certeza. Crédito, né? Sem dúvida. Perfeitamente. Perfeitamente. É porque já me perguntaram como é que seria certo. o pagamento. Em breve a gente As informações em breves. Em breve a gente divulga. Olha, essas perguntas para breve. mim, elas me motivam, são sinais de interesse, né? Verdade. Só tem interesse, certo? Isso aí já é uma sinalização do interesse. O que a gente precisa é que esse interesse ele seja contagiante, né? Quanto mais pessoas fizer, melhores condições serão oferecidas, tá certo? Isso aí não tenha dúvida. Okay. Diga o Carla que vai fazer, Carla. Carla. Teve uma pessoa que se interessou bastante pelo curso, mas aí me fez uma série de perguntas que eu não poderia responder, né? Pedi até que participasse. Carla, tá me ouvindo? Tô sim. Se o presidente e o coordenador me permitir, relaxe o coração, que tudo isso vai ser muito bem pensado para compartilhar com todos vocês, tá? Verdade. A nossa parceria, ela também tem esse objetivo, além de aproximar as instituições, né, além de oportunizar para o mercado essa atuação profissional, mas também, né, de beneficiar desculpe, eu vou desligar o telefone, eu não quero na parceria o conselho, os conselheiros, obviamente, e os administradores. Né? É um curso que vai ser aberto também para o mercado, né? Mas cada um com as suas condições especiais, que é o objetivo da parceria. Isso está sendo desenhado pela Semarb junto com o CRA, e assim que se formalizar isso, será passado para todo mundo, né? Isso é uma coisa recente, né? Como foi dito agora. Bem recente mesmo. E por isso bem adiantado, né? Sim, por isso está sendo desenhado o curso, especialmente, né, nesse modelo e com as condições específicas. Isso. Então, volto a dizer, relaxe o coração, que todas essas informações vão ser compartilhadas, né, com você e todos nós, né, até para mim, para Viegas, né, para todo mundo. Isso. É uma coisa nova, né? Então, lógico, a gente não tem isso porque está sendo desenhado especialmente para a gente, né? Isso, volto a dizer, mas vai ter condições especiais para os conselheiros, para os envolvidos no processo, para os administradores e para o mercado de uma forma geral, né? Como Elizabeth falou, atendendo os administradores e as demais profissões. Isso. Viu? Então, já que eu estou com a palavra, aproveitando, né? Isso, Gustavo. Né, meu coordenador, já que eu estou com a palavra, aproveitando, isso é fruto, né, da nossa parceria aí, CRA Pernambuco, junto com a Semarb. Vem muitas novidades por aí. Essa é a nossa primeira live, nosso primeiro evento virtual, em função da pandemia, né? Mas novas ações estão sendo pensadas
em prol desse nosso desenvolvimento, conhecimento e atuação profissional. Então, fiquem atentos aí, né, nas redes sociais do CRA, nas redes sociais do Semarb, o LinkedIn do Semarb aí, do Marcondes e companhia, que novidades vêm por aí, pode ter certeza. Amém. Não tenha dúvida. Precisamos de muitas novidades. Parabenizo. Temos que ter notícias boas. Claro, vem sim. Né? Nem tudo é reflexo dessa pandemia. Mas, olhando para o lado bom também da pandemia, isso nos fez nos aproximar, né? E proporcionar tudo isso que a gente vai colher frutos mais na frente, em virtude do somatório, digamos assim, de todos esses esforços que estão fazendo, de conhecimento, de reuniões e companhia. Né? Isso. Eu só queria pedir uma coisa antes da gente encerrar, é que, se for possível, que todos abrissem as câmeras para a gente fazer um registro aqui da foto. Ana, tu tens como printar essa tela aí e mandar para a gente também, já que tu estás gravando, aí quando tu mandar o vídeo, tu manda esse print, pode ser? Pode deixar. Manda sim. Então, vamos ficar todo mundo bonito para printar aí a tela, para tirar foto, para a gente fazer o registro. Abram as câmeras. Devia ter avisado antes que eu ia botar um terno, ia deixar a barba crescer, alisar o cabelo. Mas rapaz, você sempre é pego de surpresa. Olha, claro, eu quero que a festa de formatura de mediadores vai ser numa fazenda lá em Vitória, viu? Ah, com certeza. A próxima live deve ser de brand. E o palestrante Viegas. Eu quero que Gustavo nos leve à fazenda dele em Vitória para a gente fazer a festa de formatura dos mediadores. Vamos cobrar. Eu já gostei da ideia. Não é não? É extensivo. Ele correu para colocar. Pode abrir, Alexandre, a câmera aí, pode abrir. Ele tá de... E pra quê? Ele tá de máscara. Tá de máscara, ó. Podemos printar? Então vai lá, Ana. Eu vou... Tá printada. Já fiz. Eu vou disponibilizar no grupo depois. Pronto, maravilha. Então, gente, eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês, né, e na pessoa de Marcondes, eu agradeço a cada um, tá certo, Marcondes? Muito obrigado aí pela parceria, muito obrigado por essa live, né, e bem colocado por Gustavo, essa é a primeira de muitas, né, que nós vamos fazer aí também, tá certo? Eu quero agradecer a todos em nome de Marcondes, para eu não passar e esquecer de alguém, porque tem algumas pessoas que eu sei que estão participando, mas não estão aparecendo na tela aqui para mim, tá? Então, desejar sucesso, é um grande convênio, não é, que nasce, né, e que vem ampliar o mercado de trabalho para os administradores pernambucanos, e aí eu só tenho realmente a agradecer de coração a todos vocês o apoio, a participação e essa força, tá? Então, quero passar a palavra aqui a Marcondes, para ele também fazer o encerramento, e até a próxima aí, bem colocado também para o Gustavo, acompanha aí o site do CRA, as redes sociais do CRA, do Semarb, né? E todas as informações, nós estaremos sempre fazendo aí a divulgação. Muito obrigado a todos, e eu passo a palavra agora para Marcondes também, para fazer a sua palavra final. Pessoal, eu agradeço bastante essa oportunidade. Eu fiquei um pouco sem sinal aí, né? Não sei se vocês perceberam, né? Então, agradeço demais, tá certo, essa oportunidade, né? Também fico feliz com o encaminhamento que nós estamos dando a essa parceria, né? A esse convênio. Estamos aí produzindo alguns resultados, né? Construindo alguns resultados que esperamos, tá certo? Então, eu tenho mais o que agradecer ao Viegas, ao Bodô, a Ana, né? E nós, todos aqui da Semarb, que temos nos empenhado em atender a essa demanda, tá certo? É interesse nosso e vamos em frente, tá Muito certo? obrigado. Agradeço aí a direção do conselho, né?
professor Mauri, né, o André, né, que esteve aqui conosco, né? Paraíba, Fred Mocoque, que é o nosso vice. O Fred, né? Então, nossos agradecimentos e reafirmar, né, que estamos juntos e temos bastante trabalho, bastante a produzir nos próximos anos, espero, né? Tá Verdade, certo? Verdade. Então, muito obrigado a todos. Reforçando aí também o agradecimento ao nosso presidente Mauri Costa, que não pôde participar da nossa reunião, mas Fred, né, enquanto vice-presidente, veio representando ele também. E, gente, obrigado a todos e uma excelente noite e até o próximo evento aí, se assim Deus permitir, tá certo? Muito obrigado aí e até a próxima. Obrigada, boa noite. Até a próxima. Um abraço, gente. Parabéns aí, Viegas. Obrigado, Para nós, Marconi. Gustavo, para nós, para todos nós. Elizabeth. Até Boa noite a todos.